IBGE divulgou hoje os dados preliminares da pesquisa trimestral da pecuária. No primeiro trimestre de 2024, foram abatidos 9.240.000 cabeças de bovinos sobre algum tipo de inspeção sanitária. O número representou uma alta de cerca de 24% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. Temos algumas telas preparadas e temos também a participação do analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias, que é quem vai comentar essas telas para a gente falar um pouco mais sobre esses números. E a primeira tela que a gente tem, coloque aí, por favor, que eu já vou pedir a participação do João aqui para falar sobre o abate de bovinos. João, temos aí números expressivos, né? Temos no primeiro trimestre aí 9.240.000 cabeças e cenário aí em relação ao quarto trimestre de 2023, só que foi um pouquinho menor, mas números bem expressivos em relação a todo o resto do cenário, né? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Agora, acontece que nós estamos vivendo um ciclo de baixa agora, em função de que você teve uma retenção muito forte de fêmeas, fim de 2020, 2021, e a partir daí começou novamente a oferta maior de fêmeas, já que o preço do bezerro caiu no mercado interno brasileiro, e com isso o criador acabou reduzindo, mandando mais fêmea para o abate. Esses números são muito altos. Para o primeiro trimestre, normalmente não tem esse volume tão grande de abate. O mercado interno está um pouco mais fraco, a exportação está fraca. Porém, esse ano é o contrário. Você vê uma exportação muito forte desde dezembro até agora, até o mês de abril. No primeiro trimestre, batemos o recorde de exportação em janeiro, fevereiro e março, ou seja, referente a esses a cada mês desses. Então, mesmo com esse abate, mesmo com o aumento de oferta de carne, você não teve nenhum problema de estocar carne ou nas câmaras ou no mercado. Não, o mercado interno absorveu e principalmente as exportações continuam muito fortes, que é a grande vantagem, o que ajudou a segurar o preço da arroba de boi. Essa habilitação de novas plantas frigoríficas no Brasil, outros comércios internacionais, também tem interferência nesses preços, João, nesses números? Adriano, o Brasil precisa abrir mais mercados. Nós temos no mercado, hoje nós temos 50%, esse ano um pouco menos, que esfriou um pouco o mercado chinês, nós temos que abrir novos mercados. Mercados que quando não compravam nada do Brasil, como o México, já começa a aparecer nas estatísticas. O mercado que nós ficamos fora dele, a questão de 5, 6 anos atrás, que era o mercado dos Estados Unidos, só vendíamos carne processada, corned beef, não vendíamos carne in natura. Hoje é o segundo maior comprador do Brasil. E nós precisamos aumentar. Os Emirados Árabes Unidos, tem 4 milhões de habitantes e tal. Tudo bem, mas eles têm uma estrutura de energia, uma estrutura para comprar carne nossa, processar e vender para o Irã, vender para aqueles países que estão limítrofes a eles, ou próximo deles. Isso a mesma coisa acontece em Singapura. Então o Brasil tem que abrir esses mercados para você dar vazão a esse aumento de produção. O Brasil exportava no início dos anos 2000, 200 e poucas mil por ano. Hoje exporta 208 mil por mês. Muito bom. Seguimos nas nossas telas aqui, vamos falar agora sobre a produção de couro. Então você vai ter aí os números também, o João vai comentar. Também são os dados expressivos, a gente vê aí 9.320.000 milhões de peças, né? E números positivos também, tanto frente ao primeiro trimestre do ano passado, como também frente ao quarto trimestre, né, João? Isso é o que é importante quando a gente vê esse número do couro, porque às vezes a gente olhava o número do couro, era maior do que o número de abate. Como não tem 2 couros, então era sinal que tinha um maior abate sem fiscalização. Mas é muito bom, é bom que esteja próximo da área do fiscalizado. Nós batemos 9.300.000 e poucas mil cabeças e comercializamos o mesmo volume praticamente de couro. O Brasil, o nosso couro, ele vai da forma mais simples possível, wet blue. Acho que nós tínhamos que ampliar essa indústria. O problema do Brasil é que o custo do Brasil inibe a gente conseguir chegar num nível mais apurado dos produtos. Nós acabamos fornecendo ele bruto, ou quase bruto, como é o caso do couro. Porque o mercado mundial, você tem países que estão comprando ainda, China, outros países da Ásia. A Europa deu uma freada no processo, mas o couro é o lucro do frigorífico. O frigorífico ganha dinheiro em cima do couro e dos miúdos.
Falta tecnologia para essa Não, produção? é o custo Brasil, é questão tributária, questão de custo de energia, questão de logística, tudo isso acaba onerando, então, no fim, acaba exportando o couro da forma mais simples possível, que na forma é wet blue, primeiro curtimento. Joia. Seguimos nas telas aqui, vamos falar agora sobre o abate de suínos. De acordo com esses dados apontados hoje pelo IBGE, nós temos aí o abate de suínos nesse ano de 2024, lá no primeiro trimestre, 13.920.000 cabeças e temos aí variações negativas frente ao ano passado, João. O ano passado você tinha um problema o produtor apanhou muito no início com a questão do custo de produção, né? Muito produtor independente acabou saindo fora do mercado por causa dessa situação em 2022 e até 2023. O preço do grão estava alto e 70% do custo suíno chama-se dois produtos, soja e milho. Ou seja, o farelo de soja e o milho são grandes responsáveis pela formação de custo no caso do suíno. O que está acontecendo agora? O Brasil, nós estamos bem, hoje o Brasil é o segundo maior exportador de carne suína do mundo, só perde para a União Europeia, que a União Europeia não é um país, são vários países, mas por quê? Porque a suinocultura brasileira conseguiu um estágio muito bom de sanidade, não houve nenhum caso de peste suína africana típica aqui no Brasil, e isso ajudou o Brasil a ocupar alguns espaços do mercado internacional. Precisamos avançar mais? Precisamos. Principalmente em dois países que ainda têm uma certa restrição ao Brasil, Japão e Coreia do Sul, que são os maiores importadores de carne suína no mercado internacional. E a carne suína também ocupou um espaço no mercado interno brasileiro. Você, como consumidor, chega no supermercado hoje, você encontra carne suína fresca, costelinha, tudo isso aí. A questão de 10 anos atrás não tinha. A carne suína era só processada, só industrializada. Hoje não. Hoje ela chegou e ocupa um espaço importante na mesa do brasileiro. Hoje é mais de 25 quilos por habitante ano, próximo de mais de 20 quilos por habitante ano de consumo de carne suína. Então, o mercado interno cresceu e também é uma carne barata. Você compra filé de suínos aí por 20 e poucos reais o quilo. Então, é uma carne que o consumidor brasileiro aprendeu a consumir. Muito bom, vamos falar agora de outra carne também, de outra proteína que está cada vez mais presente aí na mesa do brasileiro. Vamos trocar a tela e vamos falar sobre o abate de frangos. Neste ano de 2024, de acordo com os dados do IBGE, tivemos aí 1 bilhão 590 milhões de cabeças abatidas e temos variação positiva frente ao quarto trimestre do ano passado, tanto na questão do abate como no peso da carcaça, né, João? Quando você olha o frango é um produto que hoje está muito na mão dos integrados, está na mão dos frigoríficos ou cooperativas que tem um grupo de produtores integrados. Eles levam a melhor tecnologia que existe no mercado internacional para a produção de frango, tanto genética, nutrição, manejo, questão sanitária, eles fazem o dever de casa. O frango, como tem um ciclo muito rápido, quando o mercado sinaliza daqui 4, 5 meses um possível excesso de carne de frango, ou por causa do mercado externo, ou por causa do mercado interno, o que fazem os integradores? Reduzem o número de ovos que mandam para incubação. 21 dias depois tem menos pinto, 42 dias depois tem menos carne de frango. Ao contrário da carne bovina. Nós seguramos a vaca, a novilha lá em 2020 e 2021, agora é que nós estamos mandando para o abate. O frango não, o frango ele tem essa facilidade, dessa flexibilidade de organizar a produção de acordo com o mercado. Hoje, no passado, você falava o seguinte, que o brasileiro pobre comia frango quando um dos dois estava doente. Hoje não, hoje o frango é um alimento democrático, ou seja, pobre, remediado, rico, todo mundo come frango. Por quê? É uma carne barata, é uma carne saudável, uma carne magra e ocupou espaço. O consumo de frango no Brasil, nós estamos chegando a próximo a 50 quilos por habitante ano, é um número bastante expressivo. E o Brasil é o maior exportador, longe do segundo colocado, que são os Estados Unidos. Nós estamos falando em 5 milhões de toneladas de carne de frango exportada. Ou seja, e o Brasil, além dessas questões de produção, quando você tem um pessoal que trabalha, essa turma que está nos assistindo aí, que trabalha domingo, né? Então, o frango é igual leite, grande de leite, então pode parar. Ele tem a facilidade que hoje no Brasil nós temos os dois alimentos que são mais importantes, que
pesa mais no custo do custo dele. Mesma coisa do suíno, milho e farelo de soja. Então, o Brasil tem essas vantagens e consegue esse modelo de integração também, ele consegue dar uma assistência técnica, entregar o pinto e de 42 dias depois buscar o frango. Tudo isso acontece, é uma cadeia muito bem organizada. E é uma carne que não tem nenhuma restrição religiosa, não tem nada, ao contrário. E o Brasil tem uma vantagem também, além disso, tem muito frigorífico habilitado a exportar pelo sistema halal, que é para atender os consumidores da religião muçulmana. E com isso o Brasil atende mercados como Emirados Árabes Unidos, Arábia, todos esses países, o Brasil tem uma participação muito significativa nesses mercados. Muito bom. E outro dado que foi apresentado nesse relatório do IBGE hoje também, foi a aquisição de leite. Então a gente já vai trocar a tela aí também. Vamos saber a opinião do João a respeito deste assunto também. Nós temos aí no primeiro trimestre 6 bilhões e 200 milhões de litros e tivemos variação positiva frente ao primeiro trimestre de 2023, mas por enquanto os números são menores do que frente ao quarto trimestre de 2023. A saída do produtor da atividade, João, pelo custo da produção, tem interferência nesses números? A questão do leite é o seguinte, o grande problema do Brasil não é a questão que muitos laticínios estavam importando leite em pó e estavam colocando água e fornecendo como fosse leite fluido. Você tinha um quilo de leite em pó, dá quase 10 litros de leite fluido. Então, o que aconteceu? Eles derrubaram muito o preço do leite e os produtores vêm há 6, 7 meses trabalhando no vermelho. Os pequenos, esses estão caindo fora do processo. É impressionante o número de pessoas que deixam a atividade, que produzem 100, 200 litros. Por quê? Porque eles não têm resfriador, eles não têm a baixa produtividade, a baixa produção por lactação. Então, o leite exige um trabalho de domingo, não tem feriado, não tem chuva, não tem frio, não tem nada, tem que estar sempre presente. Então, esses pequenos produtores acabaram saindo do processo. Os grandes estão mecanizando, estão fazendo tudo o que é possível para tentar reduzir custo. E também reputar um preço melhor pela questão da qualidade do leite, porque quando esses grandes produtores têm condição de ter resfriador, têm condição de ter um bom manejo da vaca, têm condição de fazer ordenha mecânica sem contaminação. Então, eles levam vantagem. O leite é uma pena, que o leite era o grande fonte de receita dos pequenos e médios produtores brasileiros. E, infelizmente, muitos estão deixando da produção. Legal. Bom, e nós temos aí o último dado apresentado neste relatório do IBGE divulgado hoje, que é em relação à produção de ovos. Você tem na tela já as informações. Primeiro trimestre desse ano foram produzidos aí 1 bilhão e 10 milhões de dúzias de ovos e os números são positivos em relação a 2023, né, João? Bom, o ovo é a fonte proteica mais barata e mais consumida pelos brasileiros. Nós estamos chegando a mais de 220 ovos por brasileiro. O brasileiro de mamãe anda catucando, ou seja, você tem um consumo impressionante de ovo no Brasil. Cada um de casa chega no supermercado, olha ali R$ 8, R$ 9 uma dúzia, ela fala, pô, eu faço mistura para 2, 3 refeições, dá para cá. Então, é uma fonte proteica de qualidade excepcional e é barata. O brasileiro tem isso. Essa turma que está nos assistindo consegue produzir alimento bom e barato. Muitas vezes não sobra muito dinheiro para eles, mas que produz.